falando de touro, que é um signo de terra, que é um signo estável, firme, aquela coisa de terra de estrutura, né, de algo sólido. E estamos falando de escorpião, que é um signo de água, do emocional profundo, né, de uma água profunda, de um emocional muito intenso. Então a gente está falando de terra, concreto, estável, com emoção tensa, profunda, né? A gente está falando dessa combinação que é muito forte. A primeira coisa que a gente percebe já de cara nesse oposto complementar é essa força, tanto de um lado quanto do outro. E aqui a gente está falando de dois signos fixos. Então aqui a gente está falando de uma firmeza muito grande, né? Aqui a gente não tem uma ação tão direcionada, uma ação tão movimentada, mas a gente tem uma estrutura. E em touro, a gente tem uma estrutura material, uma estrutura sólida, uma estrutura firme de terra. Em escorpião, a gente tem uma estrutura emocional, uma estrutura profunda, uma estrutura densa, uma estrutura muito intensa. São dois signos muito fortes, né? Onde você tem essa oposição no seu mapa, como a gente falou, você tem essa firmeza, essa questão de ser um eixo muito sólido, muito estruturado, muito enraizado, né? Então aqui, qualquer coisa que aconteça nesse eixo, planetas, aspectos, as casas que envolvem, aqui é onde é a parte do seu mapa em que você vai ter uma resistência maior, tanto uma resistência de mudar estruturas materiais, quanto uma resistência na questão emocional. Mas é aqui o grande segredo desse eixo, onde a gente tem o maior poder de transformação também, porque tanto o touro, quanto que tem a capacidade ali de mudar a matéria, de reformular, de trazer uma estrutura e ir solidificando aquilo que ele vai realizando. É um signo de muito trabalho, de trabalho árduo, de conquista, né? Então demora para sair, sim, demora, mas quando sai com direcionamento, né? Sai sabendo o que vai fazer. O touro, ele quer manter, né? Então a gente tem de um lado uma energia de manutenção e de outro lado uma energia de reconstrução. Então o touro, ele quer segurar, ele quer manter, ele quer estabilidade, ele quer firmeza. Isso num sentido material, ou seja, ele quer manter as coisas mesmo, né? Ele quer manter a organização dele como tá, ele quer manter a rotina dele como tá, ele quer manter um objeto que ele goste, a questão do afeto pelas coisas, ele acaba desenvolvendo um gosto por aquilo que ele tem. É a minha mesa, é o meu travesseiro, é a minha xícara, é o meu amigo, né? Para gente sair um pouquinho das coisas, não é só os objetos, mas é tudo que é material. E em material envolve muita coisa. Envolve os objetos, mas envolve também nós somos feitos de matéria, né? Envolve a natureza, envolve o sentir as coisas. Então, ele quer manter isso. Escorpião, quando a gente fala que ele tem uma manutenção no sentido emocional, é porque ele está apegado ao que ele sentiu naquela questão. Então, não é a xícara, mas é o que a xícara representa. Não é a amizade, mas é o que a amizade representa. É o que aquela amizade fez ele sentir. E se aquela amizade trouxe para ele um sentimento de muita gratidão, ele vai querer conservar isso como algo para ele, né? Essa minha amizade, eu tenho gratidão por ela, então eu vou manter ela. Se aquele sentimento não foi algo tão bom, aí vai entrar o lado transformador de Escorpião. Ele vai querer mudar essa situação. Então a gente fala que Escorpião é o signo que vai lá no fundo da emoção, né? Ele mergulha lá naquela densidade daquela água profunda e entra naquelas emoções dele, entra nas lembranças, entra no que ele guardou. E ele vai olhar, né, para aquilo com uma intensidade muito grande também. E aí, se ele perceber que aquilo não faz bem, que aquilo está desestruturando ele, é aquela questão do escorpião, né? O escorpião, ele se
Antes de ele ser atacado, ele mesmo se dá a poada, né, para não ser atacado. Então, se ele percebe que aquilo tá mais matando ele do que alimentando ele, ele próprio dá um fim naquilo. Coisa que touro não faz. Touro tem a questão de levar situações muito longe. Ele leva a situação, aquilo está incomodando, mas ele não quer mudar. Ele não quer desestruturar. Então aqui a primeira coisa que a gente vê é que a gente tem uma energia muito forte e a gente tem uma energia de um lado segurando, mantendo a todo custo, né? Aquela coisa taurina de eu vou manter isso, custe o que custar. E de outro lado, a gente tem uma energia de segurar muito o emocional. Porém, se eu precisar derrubar tudo, destruir tudo e reconstruir do zero, eu faço. Outro ponto bem importante nesse oposto complementar é que de um lado a gente tem uma energia muito objetiva, touro, né? Muito prática, que quer as coisas simples, claras e diretas ao ponto, né? Porque ele não quer muito. Touro tem a questão de medir o custo-benefício das coisas, né? Então ele não quer muito desgaste. Ele quer ao máximo manter a energia dele para os projetos dele. Eu tenho uma energia aqui eu tenho um projeto aqui, né, de abrir uma empresa. Eu quero estar bem para todo dia eu trabalhar em prol de abrir aquela empresa. Eu não quero me desgastar dentro do meu relacionamento e chegar amanhã com dor de cabeça, cansado, triste, abalado, porque eu não vou render da mesma forma. Não vou trabalhar da mesma forma e esse projeto não vai andar. Então ele não quer o desgaste, ele quer coisa simples, prática, rápida, né? Nem tão rápida, que touro trabalha bem com o passo a passo, com as coisas caminhando devagar. Mas ele quer a praticidade, ele quer que seja objetivo, né? Que tenha um foco, o direcionamento é muito importante para touro. E em escorpião, ele já quer entender a profundidade de tudo. Então ele quer ir lá no fundo. E se esse fundo envolve uma complexidade, se esse fundo envolve mistérios, envolve algo que ele não sabe muito bem com que ele está lidando, não tem problema para ele. Ele quer saber, custe o que custar, ele quer entender as coisas com profundidade. Então, de um lado, a gente tem uma energia objetiva, uma energia que quer o prático, o concreto, e do outro a gente tem uma energia que quer enxergar além do que está ali na superfície. Ele quer enxergar além do que é objetivo e claro. O que está oculto dentro dessa objetividade. Então a gente tem ali dois signos que o meio do caminho disso é também a gente não se perder nessa intensidade toda, em mergulhar em questões muito profundas e esquecer que eu preciso tocar o meu dia, como touro ali, né, que a gente viu. Eu posso entrar dentro dessa crise de relacionamento e me questionar o porquê eu tô sentindo tudo isso e entrar naquele turbilhão de emoções e de tudo que essa crise está me causando, mas no outro dia eu preciso ir trabalhar, eu preciso cuidar do meu cotidiano, eu preciso seguir minha vida, né? Que escorpião fica muito nessa intensidade. E também eu não posso simplesmente deixar que o cotidiano me absorva totalmente, como o touro faz algumas vezes, e esquecer que eu tenho coisas que sim, são complexas, são profundas, são intensas, mas eu preciso lidar, né? Então é esse meio do caminho em que eu consigo entender a minha complexidade, mas eu consigo lidar com ela sem me afogar nela, sem entrar tão de uma forma assim totalmente nela, né? Eu consigo ter a minha consciência de um momento de cada coisa. Terceiro ponto que a gente vai falar aqui desses dois signos é uma questão que é tabu para os dois lados, né? Então a gente tem de um lado touro com aquela ideia de que taurinos são ciumentos, apegados, possessivos. E aí a gente tem por quê, né? Por que dessa questão? Porque nessa de manter, ele quer segurar para ele, né? E aí a gente tem a questão da lealdade, da fidelidade. Realmente um taurino chegar ao ponto de uma traição
é bem difícil, é bem complicado, porque ele quer manter para ele. Então ele vai cuidar muito bem de tudo que é dele e ele vai segurar também, né? E aí depende da forma como essa pessoa tá lidando com essa energia taurina, ela pode se tornar possessiva sim. De outro lado, a gente tem Escorpião que lida com os fins das coisas. Então, se o taurino está muito confiante na lealdade, na fidelidade dele, porque ele quer manter, o escorpiano, ele não tá com essa segurança toda, porque ele sabe que as coisas terminam. Ele sabe que chega um momento que tem um fim. E a gente nunca sabe quando que vai chegar esse fim. E o escorpiano, ele tenta prever esse fim, né? Ele tenta ter o controle das coisas a qualquer custo. E é por isso que ele se torna aquela pessoa que vai estar sempre de olho, vai estar sempre buscando qual o sinalzinho, qual o insight, qual o detalhe que pode estar revelando para ele que aquela pessoa já não está tão envolvida, que aquela pessoa possa ter algo fora da relação, que aquela pessoa já não está tão ali como estava antes. Ele vai estar sempre nesse raciocínio de tentar prever esse fim, né? E isso é muito perigoso porque é interessante que Escorpião tenha essa consciência dos fins que a gente tem que dar na nossa vida, mas o perigo aqui, que é justamente quando eu falei dessa característica dele estar sempre buscando ali, né, um insight, uma ideia, alguma coisa que mostre para ele, é quando o escorpiano entra nesse modo mais desafiador, que é da desconfiança de tudo, né, de ficar o tempo todo achando que algo vai acontecer e vai romper com a estrutura dele, e vai desmontar tudo, e vai dar fim em tudo. É essa espera pelo fim constante, né? Porque as coisas mudam, eles de fato passam por transformações muito profundas e aí eles levam isso para a vida deles, né? Parece que tudo tá sempre numa montanha russa eterna. Assim como eu tô lá em cima, a qualquer momento eu vou desabar, eu vou cair e eu vou ter que refazer tudo de novo. O taurino não, como ele mantém as coisas, ele segura, para ele tudo tende a ficar estável. A dificuldade dele é mudar, é justamente mudar, né? Para ele tudo vai permanecer ali até a hora que ele conseguir empurrar. Então a gente tem uma energia de um lado que tem uma confiança excessiva em si também, né? Nessa questão de manter, e do outro uma desconfiança excessiva. E aí, de um lado, a gente tem uma pessoa que trabalha muito a ideia da lealdade, da fidelidade, e de outro lado, a gente tem uma pessoa que está sempre com a ideia da traição, do até que ponto eu posso confiar, da desconfiança. O segredo aqui, o meio do caminho entre esses dois polos, é a gente perceber até que ponto eu posso manter as coisas, de novo, né, como a gente falou, até que ponto eu posso confiar e até que ponto eu devo realmente pensar que existe algo além ou avaliar a situação por uma outra perspectiva, mas não entrar numa neurose, numa ideia de que as coisas sempre têm algo por trás, né? A gente conseguir trazer leveza, ao mesmo tempo observando a situação como um todo. Então, assim, falamos de alguns pontos até aqui e todos eles vocês percebem que tem uma complexidade muito grande, uma intensidade muito grande. Porque esse oposto complementar realmente são dois signos que são muito intensos, muito fortes, né? Então a gente tem Touro com essa questão do previsível, e a gente tem do que é estável, do que se mantém, e a gente tem Escorpião com o imprevisível, o fim que pode chegar a qualquer momento, a estrutura que pode desabar. Ele vai saber se reformular, Escorpião não tem problema com isso, mas ele quer saber que momento vai chegar esse fim. E aí a gente tem um lado muito controlador. E do outro lado a gente tem o controle também, né? Por isso opostos complementares. De um lado a gente tem o controle para manter, e do outro lado a gente tem o controle de quem sabe que as coisas chegam ao fim, mas ela quer saber em que momento vai ser esse fim, ela quer estar preparada para esse fim. Ter tanto os relacionamentos do lado escorpiano, com a água, quanto com o material, com a relação com a natureza, com os objetos, com aquilo que eu possuo,
ter um afeto, mas um afeto que não sufoque, um afeto que não seja tão de uma forma tão controladora. E aí, como a gente falou, de um lado, Touro tem essa energia de manter, então ele sabe cuidar, ele sabe sustentar. E do outro lado a gente tem Escorpião com a questão da transformação. Ele sabe se refazer, ele sabe fazer com que as coisas mudem e ele sabe recomeçar do zero. Então, Touro tem muito essa dificuldade de recomeçar do zero. Ele quer manter, porque justamente para ele é mais tranquilo manter as coisas. Para ele é mais fácil manter as coisas, sustentar as coisas. Para o Escorpião já é mais fácil recomeçar do zero, né? Acaba, desmonta tudo e a gente começa a construir algo de uma maneira diferente. Então aqui a gente tem esses dois signos com essa questão que pode se complementar no sentido de o taurino, ele mantém muito, então o escorpiano ensina ele também a dar esse fim quando necessário. E do outro lado, o escorpiano não pode ficar numa eterna transformação, porque aí tudo que ele tem, ele em algum momento desconstrói e reconstrói, desconstrói e reconstrói. Então o touro traz uma estabilidade, uma manutenção daquilo que foi conquistado, né? Uma tranquilidade maior, que é outro ponto que a gente fala nesse oposto complementar. De um lado, a gente tem um signo que é de extremos, que é o escorpião, e do outro a gente tem um signo que é brando, que quer tranquilidade, que quer paz, né? Um signo regido por Vênus, que é touro. Então ele quer realmente a tranquilidade, ele não quer incomodação, ele não quer estresse. Até por isso também, ali no livro que a gente está usando, para quem não sabe, eu estou usando o livro da Cissa Bueno para passar esse conteúdo aqui para vocês, que é um livro muito bom e faz esse comparativo dos opostos complementares. E aí, ali no livro ela fala que essa questão de touro não ter essa desconfiança excessiva, né, na via fluida, tá, gente? Tem taurino ciumento, sim, tem taurino possessivo, sim. Mas de forma fluida e tranquila, ele não ter essa questão da desconfiança, porque desconfiar cansa, porque desconfiar requer buscar, entender, e vai lá e pega o celular do outro, e olha, e verifica. Tudo isso é um desgaste que o taurino não quer, então ele prefere confiar. O escorpião não importa o desafio que ele siga, ele vai ter que seguir a pessoa 5 dias consecutivos, não tem problema, ele vai descobrir o que aquela pessoa está fazendo, né? Então, assim, a gente tem uma energia de extremos, ele quer ir lá no fundo, e é num fundo realmente muito profundo. E a gente tem uma energia branda, uma energia que quer uma tranquilidade. Nessa questão de profundidade também, é importante lembrar que falamos de terra e falamos de água. Em touro, a gente tem uma necessidade da posse no sentido material, e em escorpião no sentido emocional. Então, se de um lado touro quer ter você com ele no sentido material, ou seja, ele quer estar perto, ele quer te sentir, ele quer que a sua presença física esteja ali. Escorpião não basta a presença física, ele quer você de corpo, alma, coração e tudo mais que você puder entregar, né? Tem que ser algo muito mais profundo. Então é bem intenso. Touro de um lado busca a tranquilidade, escorpião do outro busca profundidade. E acaba que os dois, né, buscam isso com muita força. Então eu tô